Quando eu trabalhava no mundo corporativo, a gente usava muito perfil comportamental, né? Então, assim, às vezes a gente usava DISC, às vezes a gente usava MBTI, ia depender do contrato que era feito com a empresa e ia depender também do RH. Às vezes o RH queria que a gente usasse um determinado perfil lá, e um determinado um determinado teste que eles gostavam mais. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que assim, na minha opinião, os testes hoje, eles são usados de uma forma muito errada, né? Porque que acontece? As pessoas na empresa fazem o teste e aí fica um saco, porque eles ficam depois o dia inteiro. Ah, você é o D. Ah, tinha que ser o D. Ah, tinha que ser o não sei o que lá. Tinha que ser não sei mais o que. Então assim, eu sentia e eu sinto ainda que vocês, né, quando vocês fazem testes comportamentais, vocês se rotulam muito. E os testes comportamentais muitas vezes acabam reforçando crenças que vocês têm sobre vocês mesmos. Então vocês acabam fazendo um monte de coisas, do tipo assim, ah, eu tô fazendo isso porque eu sou D, ah, porque eu tô fazendo... E aí vocês ficam usando as suas preferências para justificar as suas crenças. Quando, na verdade, são as suas crenças que fazem você ter o perfil comportamental, não é o contrário. Então, por que eu tô falando isso, né? Quando você detecta que você é mais de iniciativa e de acabativa, o que você precisa ter presente é que isso é uma escolha. É uma escolha inconsciente, entende? Não é alguma coisa que você nasceu na barriga da sua mãe e a sua genética mostrou pra você que a partir daquele dia a lua e o sol se juntaram e pá, você vai ser aquela pessoa pro resto da vida daquele jeito e você só sabe fazer iniciativa e você nunca mais acaba nada na sua vida porque você é uma pessoa de iniciativa, mas não é de acabativa. Isso não existe. Tanto que existem pessoas e empresários e empreendedores extremamente fodas que conseguem iniciar coisas e terminar coisas. Porque eles conseguiram encontrar formas de se motivar no meio do caminho, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o estilo comportamental é uma preferência. É como você... O que o estilo comportamental mostra? Ele mostra como você, naquela hora, está se comportando. Tanto que existem testes que, se você fizer em fases diferentes da sua vida, vão dar resultados diferentes. A não ser que você seja uma pessoa muito absurdamente estável, o que é muito difícil, né? Porque em cada época na sua vida, você vai mudando algumas coisas, entende? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que vocês usem esse rótulo de eu sou de iniciativa ou eu sou de acabativa para definir os seus resultados. O que você precisa ter em termos de consciência é você olhar para você e falar assim, cara, eu atualmente tenho escolhido agir dessa forma. Eu sinto que isso tem sido uma preferência para mim durante a minha vida inteira. Essa é a minha forma mais cômoda de utilizar. É a forma mais cômoda de agir. Para mim é a forma mais confortável de agir. E assim tem sido durante muito tempo. Eu percebo isso na minha infância, na minha adolescência, né? Então, o que acontece é você dar uma olhada, né, de verdade nisso, para você entender, né? Você entender que tem sido uma escolha e uma preferência, não é uma tatuagem no seu corpo. Não é como, você nasceu anão, é impossível que você tenha 1,60 m de altura. Não é. É uma estilo comportamental. Qualquer um deles, DISC, MBTI, qualquer um deles, eles são
preferências do seu sistema. Então você sempre tem que olhar com esse olhar de muito cuidado, senão você vai se colocar dentro de uma caixinha, e aí quando você se colocar dentro dessa caixinha, o que vai acontecer? Você vai ficar ali dentro e aí você não sai mais. Porque aí você começa a falar, não, porque eu sou D, não, porque eu sou I, não, porque eu sou MBTI, não, porque eu sou XPTO, e aí você se coloca um rótulo e aí, blau, você cria uma crença limitante de autodesenvolvimento para você, tá bom? Beleza? Então, assim, fiquem presentes para o seguinte: iniciativa e acabativa são preferências que nós temos. Não significa que você mude. Alguém está perguntando aqui do Enneagrama. Enneagrama também. Porque o Enneagrama, o que é o Enneagrama, né? Provavelmente você não vai mudar, tipo, não vai deixar de ser um 3 para ser um 9, né? Isso aí é muito difícil que aconteça. Mas basicamente, existem alguns perfis de Enneagrama que podem circundar entre um perfil e outro. E no fundo, se você estuda o Enneagrama, você vai perceber que você tem todos os perfis dentro de você. Você só tem um que sobressai, que é o seu perfil e seu estilo de preferência. E o próprio Enneagrama fala isso, né? Cada perfil do Enneagrama é o seu perfil de preferência de acordo com o quê? Com as suas crenças. Então, prestem atenção. Todos esses testes, todos eles, gente, não são testes. É porque, assim, eu tô falando isso porque isso é uma coisa muito séria. Eu não quero que vocês se coloquem num rótulo. Vocês são livres. Os testes são apenas para mostrar para você, para te dar uma visão, uma parte de autoconhecimento, né? E para você mostrar, para você entender os seus estilos de preferência. Como é que você tem escolhido viver pela vida? Ponto! Não é uma camisa de força, não é uma caixinha que alguém te colocou lá dentro, que você vai botar um rótulo e que agora, pelo amor de Deus, não posso mais fazer isso porque o meu estilo é isso, então isso não combina comigo. Não quero fazer isso porque eu escolho não fazer isso. Ponto. Beleza? Então, assim, vamos continuar aqui só pra gente não se perder. Então, tá bom? Então, você ontem percebeu qual é o seu estilo, né? Se você é um estilo mais de iniciativa, se você tem escolhido atualmente mais ser alguém de iniciativa ou mais alguém de acabativa, ok? E aí o que acontece, Fernanda? O que acontece é que agora que você descobriu aquela parte que é mais fácil para você, que é mais confortável, né, para você, eu sou mais de acabativa, eu sou mais de iniciativa, né? Assim, eu me sinto mais confortável iniciando alguma coisa do que terminando alguma coisa e levando até o fim. Eu tenho mais dificuldade de iniciar, eu tenho mais dificuldade de permanecer e o objetivo é unicamente esse. Porque todos nós iniciamos e terminamos coisas, né? Todos nós iniciamos e terminamos coisas, né? Você acorda de manhã, você inicia o café de manhã e você termina o café da manhã. Você inicia o almoço, você termina o almoço. Você inicia começar a lavar a louça, você termina de lavar a louça. Você inicia tomar banho, você termina de tomar banho, né? Então, assim, não significa porque você é alguém de iniciativa que você não termina nada na sua vida. E não significa porque você é alguém de acabativa que você não inicia nada na sua vida. Não é 880, não sejam malucos. Para de ser doido. Presta atenção no que a gente está falando aqui para vocês não criarem caraminholas na cabeça de vocês e se colocarem dentro de um pote, dentro de um quadrado. Beleza? Então preste atenção nisso. Não vou falar aqui de genética porque não é a minha especialidade. Qualquer coisa que eu fale vai ser sobre a minha opinião. Então eu não quero tocar nesse assunto aqui agora porque não é o nosso escopo aqui. Tá bom, galera? Se vocês quiserem pesquisar depois, vocês estudem. Provavelmente vai ter vários autores falando várias coisas diferentes. Então não faz muito sentido aqui agora para esse momento, ok? Então é o seguinte, preste atenção. Se você é mais de um perfil, se você escolhe mais um perfil ou escolhe mais outro perfil, né? É unicamente para você observar,
né, como é que você tem se comportado naquela situação ou agora nesse momento da sua vida. Ou como é que você se comporta em relação à iniciativa e à acabativa nessa área da sua vida. Porque ainda tem isso também. Muita gente tem mais iniciativa em algumas áreas da vida do que em outras, por exemplo, entende? Então, assim, você vai pegar a sua área que é importante que você está trabalhando agora, seja carreira, negócios, relacionamento, dinheiro, prosperidade, riqueza, não sei qual é a área que você está trabalhando, mas vamos focar aqui na área de carreira e negócios, que é a que a maioria está trabalhando, né? E aí você vai observar o seguinte, nessa área, o que eu tenho feito? Eu tô sendo mais alguém que inicia e que não termina? Ou eu tô sendo mais alguém que fica esperando alguma coisa acontecer? Fica deixando para amanhã, fica empurrando com a barriga, né? Se você não assistiu essa live, dá uma perguntadinha para quem assistiu ontem, para você entender como é que cada um dessas duas preferências e dessas duas escolhas trabalha. Beleza, galera? Beleza. E aí ontem eu comecei a falar sobre uma parte, né, do nosso sistema nervoso central, que é o sistema simpático e parasimpático. E é muito legal a gente entender o funcionamento desses dois sistemas, né, ou na verdade desse sistema que é dividido em dois, que você pode usar ele para ajudar na sua vida quando você estiver encalacrado com alguma coisa, né? Então vamos lá, o que é o sistema simpático, né? O sistema simpático ele não tem nada de sistema de simpático. Ele na verdade leva você para você é porque alguém respondeu alguma coisa que eu acabei me desconcentrando para ler, para acabar lendo o assunto. Mas vamos lá, o sistema simpático, o que ele faz, né, com você? Ele leva você a reagir no seu corpo biologicamente, né, a momentos de estresse. Então, por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, que você fica atento, que você fica preocupado como você vai atravessar, ou se você tiver com medo, ou se você estiver numa rua escura, por exemplo. Então o que acontece? A sua pupila vai dilatar, o seu corpo vai ficar suando frio, né? A sua mão sua frio. Quando você tem que ter uma conversa séria com alguém, o seu coração fica acelerado, você entra em níveis de estresse muito grande. É o seu sistema simpático, né, reagindo no seu corpo, porque ele é um sistema que ele vai usar, ele vai ser ativado em momentos de fuga, né, em momentos de estresse, basicamente. E ao mesmo tempo ele é um sistema que, quando você sente essas coisas no seu corpo, o que você faz? Você reage. Porque não dá pra você ficar pensando muito, né? Por exemplo, se alguém vai atacar seu filho, ou se vai aparecer um carro e vai atropelar uma criança que você ama, né? Ou que você tá ali atento para aquilo, ou se alguém vai se queimar e você vai salvar alguém, não dá pra você ficar pensando muito. Então ele dá play ali e você age, você entra em ação rápido porque você precisa daquilo, né? O sistema parasimpático, ele vem logo depois. Como é que ele faz? Ele te acalma, ele acalma o batimento cardíaco, ele coloca você mais num estado mais tranquilo, né? Ele atua nos níveis de prazer, né? De produzir mais serotonina para você, né? Para você ficar mais calmo e mais tranquilo. A gente precisa dos dois. Inclusive o sistema simpático, ele ajudou muito a nossa ancestralidade, né, vamos dizer assim, os nossos pais, né, lá da caverna durante muito tempo a se salvar de várias coisas. Mas o que isso tem a ver, que porras isso tem a ver
com a minha meta. O que isso tem a ver com o meu objetivo, com ganhar dinheiro, com fazer um monte de coisa? Bom, hoje a gente não precisa mais se defender dos ursos, dos leões e dos tigres, né? Então a gente não aciona mais esse nível de perigo como a gente acionava antes, né? Há milhares de anos atrás. Então, o que acontece é que a gente entra num status quo, num status de zona de conforto muito grande, onde a gente tem uma necessidade ou uma falta de reação muito grande para entrar em ação rápido, né? Para entrar em ação logo, para entrar em ação de uma forma mais proativa. A gente sempre vai ter uma tendência, e isso é uma função mesmo cerebral, né? A gente sempre vai encontrar uma forma de se proteger, de entrar em picos de estresse ou de ter uma forma mais fácil de fazer alguma coisa. E isso, às vezes, para algumas pessoas não é algo tão produtivo. Então, em alguns momentos na sua vida, você vai precisar criar um estresse positivo para você sair do lugar. O sistema simpático, ele é um sistema que ele é um sistema completamente de reação. Ele faz você reagir ao que está acontecendo. Então, como é que você faz quando você é aquela pessoa que não consegue sair do lugar? Fernanda, eu não consigo botar em prática, eu não consigo entrar em ação. Não sei, eu sempre vou deixando tudo para amanhã, eu vou empurrando com a barriga. Você precisa usar esse sistema ao teu favor. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar estresse para você. E como é que você vai criar estresse para você? Não faço a menor ideia, porque você precisa, isso é muito adequado à tua vida. Mas basicamente, o que você vai precisar fazer é olhar para sua vida a curto, médio e longo prazo e ver a cagada que você está fazendo. Por quê? Quando você tem uma crença muito positiva, no sentido de não, vai dar tudo certo, não, vai não sei mais o quê, e essa crença tá te deixando estático no sentido de não conseguir reagir, essa crença não tá sendo mais legal pra você. Por isso que eu falo, na semana de crenças, eu explico isso pras pessoas, né? Ter uma crença positiva, né? Acreditar que tudo vai dar certo, é bom ou ruim? Depende. Essa crença faz você achar, faz você agir ou faz você ficar paradinho, né? Essa crença é uma crença que impele você para o seu objetivo ou é uma crença que paralisa você no seu objetivo? É isso que você precisa entender. Se você não entende isso, você vai falar, nossa, eu tenho uma crença positiva maravilhosa e aquela crença positiva tá te cagando a tua vida ali e você não age mais. Por exemplo, você achar que você é uma boa mãe é uma crença positiva ou negativa? Pode ser os dois. Você pode achar assim, nossa, me sinto muito bem porque eu sou uma boa mãe e tal, babá. Agora, vamos supor que você seja uma boa mãe, mas esteja com preguiça de mudar. Seu cliente é ótimo, né? Sua criança, seu filho tá numa fase difícil, mas você não quer mudar. Então você usa a mesma crença pra continuar na merda. Você fala, eu sou uma boa mãe, é ele que tá errado, é ele que não sei mais o que, é ele que é isso, é ele que é aquilo. Deu pra entender, galera? Então assim, a sua mente, o seu pensamento, a sua crença, ela vai ser positiva ou negativa de acordo com o contexto. Ela vai ser impulsionadora ou limitante de acordo com o contexto, tá bom? Beleza? Então, voltando aqui, sistema simpático para entrar em ação. Então, você precisa começar a colocar estresse na sua vida. E não é aquele estresse que vai fazer você parar no hospital, não. Mas, por exemplo, tá? Existe uma sessão que a gente faz nos programas de coaching, né? Que são sessões de alta performance, que é uma sessão onde você vai observar como é que você tem agido na vida.
E aí, essa sessão, ela funciona para quem tá demorando entrar em ação, para quem acha que, não, mas não é assim, mas não sei mais o que, tá dormindo e não tá acelerando no processo. Então, o que a gente faz? A gente pega e fala assim, ok, vamos ter uma visão real das coisas, né? Há quanto tempo você tá dizendo que você tá fazendo isso e que você não faz? Não, pouco tempo. Pouco tempo quanto? E aí você começa a medir. Então vamos lá, tem 3 anos que eu falei que eu ia tirar a carteira. Lembra que a gente fez essa live aqui há alguns dias? Tem 3 anos que eu falei que ia tirar a carteira de motorista e não tirei. Tem 5 anos que eu me formei em coaching e nunca consegui nenhum cliente. Nunca fui atrás de nenhum cliente. Tem 7 anos que eu tô dizendo que eu tô fazendo uma coisa, blá, 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 e não entro em ação. Então, assim, você vai começar a te dar doses de realidade para você começar a observar e ativar em você um estado de urgência. Você precisa de estados de urgência para agir. Se você não tiver estados de urgência, você não vai agir. Se você não se der conta que vai passar 5, 10, 15 anos e você vai continuar na mesma merda, se você não tomar ação hoje, agora, você não vai agir, você sempre vai deixar para amanhã, porque isso é o nosso instinto protetor, é o nosso instinto de vamos ficar aqui no quentinho, morninho, molhadinho, que chama o furor de cocô ou zona de merda, porque eu não estou disposto a entrar nesse estresse agora. Óbvio, quem acorda de manhã e fala assim, meu Deus, qual é o estresse que eu vou criar pra mim hoje? Óbvio, ninguém vai fazer isso. Ninguém acorda pensando nisso, né? De verdade. Mas se você está num estado de paralisia, se você está num estado onde você está andando muito lentamente, se você está andando muito devagar, se você está se arrastando pela vida, pelos seus objetivos, pela sua meta, você precisa criar estados de urgência, ativar o sistema simpático para você entrar em ação. Assim como você ficaria atento na hora de atravessar uma rua ou na hora de salvar alguém que você ama, você precisa estar atento com a cagada que você tá fazendo na sua vida. Deu pra entender, galera? Então você precisa ativar urgência, estresse, a celeridade, né, pra você entrar em ação. Aquela pessoa que fala assim, não, mas eu vou entrar em ação no mês que vem, porque eu estou esperando esta parte da parede ficar pintada para não ser... Gente, não vai rolar. Não vai rolar. E tem gente que vive uma vida inteira assim, empurrando pro amanhã. E lembra que eu falei isso? Qual é uma das características da procrastinação? É viver no fantástico mundo de Bob ou no fantástico mundo de Alice. Quem vive empurrando coisas com a barriga não tem noção de tempo. Você acha que você vai ter tempo para fazer tudo o que você quer? Você acha que você vai ter tempo de aproveitar? Não vai ter. Então o que você vai precisar é sentar a sua bundinha numa cadeira e mostrar para você que você pode morrer, sim, e não ter a viagem dos seus sonhos, comprar o carro dos seus sonhos, vivenciar a experiência que você queria experimentar com os seus filhos, com a sua família. Você não vai conseguir ter a experiência que você quer se você não começar a entender, fazer perdas e ganhos do seu comportamento para você ter clareza do que você está perdendo com essa sua lentidão e falta de iniciativa. Você nunca vai ter iniciativa. É isso aí, Raquel. Amanhã é nunca. Então, o que é o sistema simpático? O sistema simpático é a cenoura atrás. É aquela cenoura que você fala, opa, o boleto vai vencer mês que vem. Caraca, meu dinheiro tá acabando. Gente autônomo, né? Gente autônomo, o que acontece, né? Você tá lá trabalhando, você tá tranquilo, né? Você tá lá, o dinheiro tá na sua conta, o dinheiro tá entrando, tá muito bem, né? Aí você para de trabalhar. Não, tem dinheiro pra pagar, tá tranquilo, tá de boa, ok e tal. E aí quando o dinheiro tá quase acabando, os boletos estão chegando, aí você vira no Jiraya, você vai lá, você fecha um cliente, você consegue fazer alguma coisa, você faz não sei mais o que, você bate uma meta,
correta e aí você consegue o dinheiro que você quer para pagar as contas. Isso é o quê? Isso é o sistema simpático em ação, né? Você viu uma situação de urgência e de emergência e você agiu. Óbvio que não num estado tão curto como atravessar uma rua, ser atropelado, ser atingido por um carro, mas num espaço de tempo um pouco maior, porque o que eu tô falando aqui é metaforicamente, né? Em alguns casos. Então, o que acontece? Você precisa olhar e observar o seguinte, cara, eu não tô fazendo as coisas como eu deveria fazer. Eu não tô agindo como eu deveria agir. Eu lembro que uma vez, uma época na minha vida, e assim, tem uma coisa que a gente faz, onde a gente começa a olhar, comparar, né, nosso passado com o nosso futuro, né? E aí a gente fica assim, peraí, mas deixa eu te dizer aqui, é porque antigamente, nossa, mas se eu me comparar com quem eu era, isso às vezes é uma pedra de tropeço na sua vida, né? Não, mas se eu comparar com quem eu era, nossa, eu evolui muito. Tudo bem, isso é legal, isso é bom, mas isso te põe numa zona de conforto. Isso te põe num estado onde, caramba, eu já cresci muito, eu tô bem, entende? Eu começo a perceber muito isso, por exemplo, no caso do meu marido. Meu marido emagreceu 50 quilos. Então, toda vez que ele estaciona, ele tá se comparando com quem ele era no passado. Então, às vezes, quando a gente vai fazer sessões ou quando a gente está conversando, né, nos nossos cafés da manhã que demora horas, né, eu falo assim, você tá se comparando com quem você era. E ele, claro, com certeza e tal. Eu falei, então, não é assim que funciona. Tudo bem, você pode se comparar com quem você era, porque você precisa desse tapinha nas costas. Isso é digno, isso é uma etapa muito boa e eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas se você quiser se você quiser dar um outro salto, você precisa olhar no quanto você está abaixo da sua expectativa, ou no quanto você está abaixo do ideal, ou no quanto você está fora da sua realidade. E, gente, é muito interessante a gente começar a observar isso, porque a gente é muito sacana e a gente usa isso muito contra a gente. E a gente estava nessa conversa. Exatamente, Mike, você entra num nível de acomodação muito grande, né? E eu lembro que eu tava conversando com o Alex, né? Nessa semana a gente tava falando exatamente disso, né? E aí você começa a entrar num estado de adoração porque você cresceu, porque você evoluiu, porque você tá bom, né? Ou então, uma outra coisa que a gente faz também é se comparar com os piores. Eu lembro que a Cecília, eu falo sempre isso, eu falo isso sempre com a Cecília, né? Com o Alex também, né? Que eles falam assim, mas se você perceber bem, tem muitos adolescentes aí que nem estuda, que não sei mais o que. E eu falo sempre pra ela, compare-se com os melhores. Se for pra se comparar, eu acho horrível a comparação. Mas já que se for pra comparar, né, com alguma coisa, compare-se com os melhores. Não vai se comparar com os piores, né? Porque se comparar com os piores é continuar se colocando no status quo. Então, existe algo que mantém você nessa zona de conforto, que faz com que você não haja, que você não entre em ação. E o que você precisa é começar a colocar estresse nisso. Não aquele estresse, de novo, né, negativo. Um estresse positivo. Um estresse que vai fazer você entrar em ação. E aí era essa história que eu ia contar pra vocês, né? Porque, como eu já contei pra vocês aqui a minha história, né? Que eu vim de um bairro pobre, blá blá blá, e que eu cresci, bababá, dadadadá. E aí chega um momento, por que chega um momento que os seus amigos não são mais úteis pra você em algumas coisas? Ou você precisa pelo menos de ter novos amigos. Você precisa, não é pra você abandonar esses necessariamente não, mas você precisa de novos amigos, porque você precisa de novos interesses, você precisa de novos desafios. Se você não tiver novos desafios na sua vida, você não vai mudar. Seu amigo tá sempre falando pra você, pô, mas você saiu do zero, que isso, cara, você é um cara fenomenal, você é um cara sensacional e tal, e blá, 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 mas esse sensacional não sai do lugar mais. Você parou. Gente, todo crescimento, ele entra no status quo. Todo crescimento, toda curva de crescimento, ela dá um salto, platô, salto, platô, salto, platô. O que você precisa é dar o salto,
fica um pouquinho no platô, óbvio, mas cuidado, porque muitas vezes você fica naquilo ali pro resto da vida. Então você entrou numa ativação muito grande para, por exemplo, fazer faculdade. Terminou a faculdade, você precisa de um outro salto para você conseguir seu emprego. Depois você precisa de um outro salto para poder evoluir. E a gente, às vezes, depois de dar 1 ou 2 desses saltos, a gente para. E aí você para e você fala, não, mas eu já fiz faculdade, eu já fiz o meu mestrado, não, eu tenho um bom emprego. E aí você não entende por que você não consegue alavancar mais. Parece que você chegou num teto. Então tá na hora de você explodir esse teto. E como é que você explode esse teto? Conversando com outras pessoas que têm metas e sonhos muito maiores do que você. Porque quando você começa a conversar com as pessoas, você fala, puta merda. E aí, voltando aqui à história, né? Eu tava lá, saí de lá, de um bairro pobre, bababá, conquistei várias coisas. Então, todo mundo da minha família, nossa, você é um orgulho, você é um exemplo. Né? As pessoas que me conhecem, caraca, seus resultados são muito bons, foda. Você bateu 6 em 7, você bateu múltiplos 6 em 7, você bateu esse resultado. E eu já tava achando meu resultado maravilhoso. Até que um tempo atrás eu encontrei um amigo meu que, porra, eu olhei... conheci um cara, e ele tava me contando como é que ele faz no negócio dele. Eu falei, caralho, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito lá atrás. Então a gente se bota numa bolha, às vezes, e essa bolha impede a gente de crescer. Então, olha só, pra quem não tá tomando iniciativa, você tá precisando de amigos novos. Você tá precisando conhecer pessoas que têm outros resultados. Por que evento, gente, é legal? Evento é importante. Porque a gente vê lá no palco as pessoas contando coisas que, caraca, cara, quantas vezes você já foi num evento e você falou, caraca, eu não achava que isso era possível. O cara investiu tanto, ganhou tantos milhões, o cara ganhou tantos milhões fazendo isso. Você faz assim, ó, pum, você explode a sua cabeça. Então, o que acontece? Você começa a olhar aquele negócio e você fala, caraca, cara, é muito interessante isso. Tem um mundo de oportunidades pra mim que eu não tô enxergando. E aí você começa a olhar o mundo como tá na hora de dar um salto de novo. Então, você precisa usar o sistema simpático urgência, emergência para você entrar em ação. Beleza? Ponto. Agora você vai entender o seguinte, você precisa colocar essa cenoura atrás de você, porque senão você não corre. Se você precisa colocar, mas tem que ser uma cenoura muito grande. Gente, muitas vezes, e é óbvio que eu não incentivo as pessoas, né, a fazerem isso, porque vai depender de cada um, né? Mas eu percebi que, por exemplo, grandes saltos que eu dei na minha vida foi porque eu fiz dívida. Eu falei, não, eu preciso pagar isso aqui, né? Aí eu pego, crio uma conta, vou fazer um curso de $10.000 nos Estados Unidos com um dinheiro que eu não tenho. E aí eu pego emprestado com alguém, e aí eu tenho o compromisso de pagar aquela pessoa e eu vou atrás e eu dou um salto na minha vida. Hoje fazer um curso de $10.000 pra mim não é... Eu já olho e falo, ok, eu fiz, você pode fazer também. E eu consigo olhar para uma pessoa e falar, cara, é tranquilo fazer, você vai conseguir, você consegue pagar, você consegue fazer. Mas naquela época, aquilo era desesperador para mim. Então a gente precisa começar a colocar urgência na nossa vida. E o que significa urgência, né? Urgência é você entender que você não tem todo o tempo do mundo, observar que você vai estar muito aquém do que você gostaria, observar que você está muito fora daquilo que você queria. E aí o que acontece? Você começa a falar assim, eu preciso agir agora. Se comprometer gera urgência. Todo procrastinador, toda pessoa que ela é fraca na iniciativa, você pode perceber, ela não conta os planejamentos dela pra ninguém, porque ela não quer se comprometer. E ela não quer se comprometer por quê? Porque ela não quer se comprometer? Ela não quer se comprometer porque ela não quer gerar urgência e ela não quer gerar estresse na vida dela. Por quê? Porque é isso que vai fazer ela entrar em ação. Não tem como, gente. Não tem como. E aí você vai entrar numa zona de desconforto, sim, mas daqui a pouco aquela zona vai ficar muito confortável. Porque o que acontece? A sua zona de conforto é isso aqui, ó. Adoro fazer isso, que a zona de conforto é isso aqui, que é um buraquinho pequenininho. Algumas pessoas gostam de chamar de cu,
né? A sua zona de conforto é isso aqui. Quando você expande ela para uma zona de desconforto, daqui a algum tempo a sua zona de conforto vai abrir. Então a sua zona de conforto fica maior. Aí a sua zona de conforto, daqui a pouco você entra um pouquinho na zona de desconforto, a sua zona de conforto fica maior. Cada vez mais a sua zona de conforto vai ficando maior, porque você vai aprendendo novas habilidades, características, competências. Então, pelo amor de Deus, sai desse espaço que você se colocou, que você vai ficar lá perdido naquela história. Você vai ficar perdido ali naquele negócio, você vai ficar limitado naquilo ali. Tem gente que não consegue ser cobrado. Quando você vai cobrar a pessoa, você fala assim, olha só, você não fez isso aqui, a pessoa, porque já quer ir embora. Quer largar o emprego, porque o chefe tá cobrando muito. Pelo amor de Deus, que porra de merda de zona de conforto é essa? Que você não consegue ser cobrado. Você não consegue ir além. Você não consegue ir além da sua zona de conforto. Você não consegue expandir sua zona de conforto para uma zona maior. Sabe o que eu tô dizendo pra você? Se você não botar urgência, emergência na sua vida e entender que você precisa sobressair, que você precisa dar um salto, gente, nada evolui. Você não evolui como pai, como mãe, como irmão, como filho. Você não evolui como ser humano, como profissional, como empreendedor. Então foca nisso. Vamos começar aí. Você que não tá conseguindo tomar iniciativa, faz uma listinha, meu amor, de quanto tempo você tá nessa merda. Porque você tá achando que você tá bem pra cacete, você não tá. Então você precisa começar a usar o sistema simpático, urgência, emergência, para você entrar em ação. Bota uma cenoura atrás de você, começa a se comprometer com as outras pessoas. Senão você não vai conseguir. E não adianta dizer que é o planeta, que é as pessoas, que é o mundo, que não é. É você que não quis se colocar nessa direção. Beleza? Beleza. Agora tem gente que começa a fazer isso, já sabe que isso é uma coisa boa, isso é uma iniciativa, sabe que isso é legal, e aí vicia nesse processo. Então o que acontece? Você começa a fazer um monte de iniciativa. Não, eu vou lançar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e cria um monte de produto, e cria um monte de não sei o quê, porque você já entendeu que é isso que faz você dar aquele salto. Então você abre várias frentes, mas você não tem determinação para continuar. O que te enfraquece? O que te enfraquece é você pensar no que você vai ter que fazer no meio do caminho. É igual aquela pessoa que se inscreve na academia, mas chega de manhã e fala, vou ter que botar roupa, calçar meia, calçar o tênis, nananã. Então ela teve a iniciativa, mas ela não continua. Ela não fecha o ciclo. Ela teve a iniciativa de começar a emagrecer. Ela fala que vai perder 10 quilos, mas quando ela tá com 9,5 quilos, ela para. Que porra é essa? Quantas pessoas, elas começam a emagrecer, eu falo, eu tenho que emagrecer 60 quilos. Ela emagrece 45 e para. What? Por que vocês fazem isso, né? Por que vocês fazem isso? Nesse momento, você precisa utilizar outra parte do seu cérebro, que é a parte que vai fazer você continuar, que é a parte de você usar benefícios. Benefícios. Como é que eu vou ser mais... Olha só, chega uma hora, você que está trabalhando, por exemplo, emagrecimento, né? E é muito legal que eu possa usar esse exemplo aqui, que a gente conversou sobre isso na nosso café da manhã no domingo, né? Eu, Alex e Cecília. E eu falei assim, você tá... O Alex, ele emagreceu, acho que 50 quilos, se eu não me engano, mas ele tem que emagrecer mais uns 10. Tá faltando um pouquinho para ele chegar no corpo ideal que ele quer. E foi muito interessante porque a gente estava na mesa e aí ele virou e falou assim, mas eu tô muito confortável com o corpo que eu tô gostando muito do corpo que eu tô. Falei, óbvio, você tá se comparando com um cara de 140 quilos. Óbvio que você tá muito confortável. Agora, se compara com o Schwarzenegger. Porra, vou me comparar com o Schwarzenegger? Não importa.
Assim, se você tá bom ou se você tá mal, depende do teu ponto de vista e da tua referência. E aí você tem que ter inteligência o suficiente para entender o seguinte: como é que eu vou manipular a porra do meu cérebro? Eu vou me comparar com aquele cara que tá todo fudido, com pressão alta, morrendo lá no hospital, para me sentir bem? Ou eu vou me comparar com aquele cara que tá muito melhor que eu, para eu poder dar um salto e continuar e ter mais prazer ainda? Porque, gente, e foi uma coisa que eu falei com ele lá, exatamente. A Luz falou uma coisa certa: a cenoura ficou pequena. Então você precisa colocar uma outra. E, quem começa a fazer exercício físico, né? E eu já falei isso pra ele também. Você começa a fazer exercício físico. Daqui a pouco, gente, aquele esporte, aquele exercício que você tá fazendo na academia, você tem que mudar. Porque ele não é mais desafiador para você. O próprio corpo, ele não responde mais aquilo. Ele não ativa mais aquilo. Pergunta isso para qualquer pessoa que malha. Tem que mudar o tipo de exercício, porque senão o corpo não responde mais. Chega uma hora que ele olha e fala: ah, esse exercício, ok, tá tudo bem. Então, assim, por isso que a gente fala sempre: o que trouxe você até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. E você tá agarrado nesse palco lento aí, nesse toco dessa bosta, achando que é isso que vai te levar pro próximo nível. Não é. Não é. Então, você precisa começar a colocar coisas incríveis na sua vida. Coloca assim, olha pra você e fala assim: ok. E assim, é muito, gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque às vezes a gente não tem acesso à pessoa que está acima da gente, num outro nível completamente diferente. Mas por isso que vocês precisam frequentar eventos, espaços, cursos. Vocês precisam trocar ideias, né? O network dentro do Pro, pra mim, é uma das coisas mais incríveis, porque você precisa fazer essa troca. Se você não fizer essa troca, o que vai acontecer é que você vai sempre achar que tudo funciona dentro da sua própria bolha. Todos nós temos uma bolha. Eu, por exemplo, estava numa bolha até uns dias desse atrás. Até o dia que eu conheci uma pessoa, né? E ele falou pra mim assim: a gente tava conversando sobre lançamento, sobre produto, sobre, né, a era digital. E aí ele falou pra mim assim: eu comecei tem 2 anos, eu comecei tem 7. Quando ele me mostrou os resultados dele, eu falei: caralho, eu tô mal pra cacete. Por que eu não tô nessa meta aqui ainda? E aí foi começando a me dar um negocinho no meu coração e tal. Eu falei: caraca! E ele me inspirou muito, porque eu falei: putz, por que esse cara tem esse resultado e eu não tenho? Óbvio, porque primeiro que ele tá olhando pra uma coisa que eu não tô olhando. E segundo que ele tá numa puta zona de conforto, de desconforto, que eu não me coloquei ainda. Então isso é muito legal. Isso é muito legal pra você olhar e ver assim, até onde você pode chegar, ver o quão na merda você tá e dar esse salto. E, gente, a gente se engana. A gente se engana. Alex com 160 quilos. Ele olhava pro espelho e se achava o Edson celular. Eu juro por Deus. Ele falava: não, eu sou gordo, mas eu tô bem. E ele tava bem, porque ele foi no médico, fez todos os exames, não tinha problema cardíaco, o colesterol tava normal. O médico ficou parado olhando pra cara dele assim, tipo assim: o que eu vou falar pra esse gordo? Porque ele não tem nada pra dizer pra ele, que ele tava bem, a saúde tava bem. Ele não sabia o que fazer. E aí, o que acontece? A crença dele nesse sistema era tão grande, né, que ele voltava pra casa. Sabe, pra vocês terem uma ideia, gente, pra vocês terem uma ideia, com 160 quilos, ele foi no médico, o médico disse pra ele: olha, o senhor está com obesidade mórbida. Sabe o que ele fez? Voltou pra casa puto, falou que o médico era uma bosta, o médico é muito ruim. Por que o médico é ruim? Falou que eu tenho obesidade mórbida? Obesidade mórbida é o cu dele. Ficou um mês sem ir no médico, não vou no médico. Olha o estado de resistência que a gente tem pra mudar, gente. Então você tá botando culpa aí no seu vizinho, na tua família, no seu que lá, tá xingando o mundo inteiro, mas é você que tá com obesidade mórbida, amor. Quem tá doente é você, não é os outros não. Então para com esse fantástico mundo de Bob e começa a botar urgência na sua vida e começa a botar outros sistemas e enxergar novos paradigmas para você continuar na sua meta. Senão você não vai continuar, você vai parar no meio do caminho. E aí depois de 1 mês que ele mandou o médico pra casa do cacete,
né? Quando ele percebeu que ele não conseguia sentar e levantar direito, que o joelho começou a doer, que começou a dar umas cagadinhas aí é que ele falou, não, eu vou lá. Aí botou o chapéuzinho da humildade e voltou lá no médico para poder fazer o processo, né, quando tá de emagrecimento. Mas por que eu tô dando esse exemplo do Alex, né? Primeiro porque ele já deu esse exemplo em público e a gente já conversou sobre isso várias vezes, isso não é segredo pra ninguém. E segundo, que é pra mostrar pra você como que você pode estar numa merda filha da puta e tá querendo se dizer que você tá bem. E é por isso que você não age. É por isso que você não sai da zona de conforto. Porque você não cria a porra da urgência. E você não cria também as coisas boas pra continuar. Você precisa de 2 cenouras na sua vida. Uma atrás e uma na frente. Atrás, sistema simpático. Na frente, sistema parasimpático. Atrás, urgência e emergência pra você ver quanto na merda você tá. E na frente pra você ver como é que você vai ter prazer quando você continuar crescendo. E aí o Alex precisa sim de prazer. Por exemplo, quando ele perdeu os primeiros 10 quilos, que ele conseguia já amarrar o tênis, né? Isso mesmo, Fábio. Volta o cão arrependido. Foi bem isso aí mesmo. Então, você precisa desse sistema para você ver. Por exemplo, no caso lá desse meu amigo, que eu tava olhando a vida dele, cara, que ele tava falando, né, que ele comprou, como é que ele tava, o apartamento que ele queria comprar e não sei mais o que. Nossa, isso pra mim foi um momento de inspiração pra eu dar mais um salto na minha vida. Então, assim, não precisava mais de dor naquele momento, mas você às vezes precisa de você se colocar. Por isso que a visualização é importante. Se você não se visualizar na sua mansão, na sua casa, você precisa trazer o futuro que você está criando para o presente. Porque a cenoura de trás faz você sair do lugar, você dá aquele pulo, né? E a cenoura da frente faz você continuar. Então, e sistemas estresse, né? Estresse e luta, fuga, né? É pra você dar o salto pra frente. E prazer, alegria, glória, né? Benefício é o que faz você continuar andando. Deu pra entender, galera? E você precisa dos dois. Você precisa dos dois. Você precisa usar esses 2 sistemas ao seu favor. Então presta atenção. O que você vai fazer hoje? Você vai olhar pra você e vai falar assim, eu já dei iniciativa? Não, então você precisa botar uma cenourona atrás de você. Ah, Fernanda, eu já dei iniciativa, mas eu não tô conseguindo continuar. Ok, compra uma outra ceronona grande, mas bota na tua frente. Então vai ver estímulos de prazer. O que te inspira? Como é que vai ser quando você chegar lá no seu objetivo? Como é que vai ser quando você estiver além? É isso. E às vezes, gente, no processo da sua meta, quando você estiver aqui no meio, mesmo você tendo dado iniciativa aqui, você vai precisar usar a ceronona aqui no meio de novo. Porque você vai precisar de mais um salto. Vai precisar de dar mais um pulo em direção ao seu objetivo. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Urgência e emergência, sistema simpático para sair do lugar. Sistema parasimpático, prazer para continuar. Você precisa dos dois. Ontem eu mandei um e-mail para todo mundo que está cadastrado na minha lista, né? Quem não está cadastrado na minha lista, clica no link da bio e se cadastra, tá bom? Hoje eu mandei ontem eu mandei um e-mail onde eu explico nesse textinho tudo sobre o sistema simpático e parasimpático. Eu falo sobre urgência e emergência e eu falo sobre dor e prazer. Dor para entrar em ação, prazer para continuar na jornada. Por quê, Fernanda? Porque ninguém consegue ficar sentindo dor o tempo todo. Ninguém consegue. Então não adianta você botar. Por que as pessoas, por exemplo, gente, não dá pra usar só a dor não, tá? Porque olha só, tem gente que fala assim, eu vou pagar o boleto, eu vou pagar não sei o que lá, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que pagar isso. Quem vive pra pagar boleto desiste. Por quê? Porque você não aguenta tanta cenoura no teu rabo. Você vai chegar uma hora que você vai falar assim, puta merda, não vale mais a pena. Você vai olhar e vai falar assim, pra que eu tô fazendo tudo isso? Você vai querer morrer. Por quê? Porque você precisa de prazer, não é só dor, você precisa de dor para entrar em ação e de prazer para continuar. Foca nisso, aprende isso, tatua essa merda na tua pele que tu nunca mais deixa de bater nenhuma meta. Entendeu o que eu tô falando?
Então preste atenção, gente. Estresse para sair do lugar, prazer para continuar. Dor para sair do lugar, prazer para continuar. Então, se no meio sair do lugar, já iniciei o projeto. Tá sentindo que tá parando? Aumenta um pouquinho. Você precisa começar a entender e a utilizar os seus neurônios ao seu favor. É como se fosse um termostato, um da dor e um do prazer. Caraca, eu tô muito parada. O que eu preciso? Aumenta a dor. Aumenta a dor, amor, aumenta a dor, aumenta a cenoura traseira que você vai andar rapidinho. Por isso que eu falo para as pessoas, não é que você não pode, os seus motivos é que são fracos demais. Arruma um motivo, inventa, cria, inspira aquilo no teu corpo, bota aquilo no teu coração e bota aquilo como se fosse uma missão de vida para você. Dor para sair do lugar, prazer para continuar. Você precisa do prazer. Por isso que algumas empresas, por exemplo, elas colocam dinheiro como benefício. E dinheiro é o benefício pior que você pode colocar para a sua vida. Por quê? Porque ele acaba. Então, quando você recebe, por exemplo, um benefício de dinheiro na tua empresa, né, no teu negócio, você fica feliz e essa felicidade dura 3 meses. Sabe quanto tempo você fica e você consegue aproveitar a felicidade de um carro novo? O carro mais foda, pensa num carro foda, numa Ferrari, numa Lamborghini, sei lá que diabo de carro que você quer. Você tem um sonho de comprar esse carro, você comprou esse carro, sabe quanto tempo você consegue aproveitar ele? Segundo a teoria da felicidade, sabe quanto tempo você consegue aproveitar esse carro e ser feliz? 3 meses. 3 meses depois não vai fazer a menor diferença você andar numa Lamborghini ou você andar num Fusca ou num Fiat 147. Por quê, Fernanda? Porque nós precisamos de motivadores internos também. Se você só usa o dinheiro para você poder se motivar, o que vai acontecer é que você vai criar uma crença de cagada e de fudência, onde você vai precisar criar toda vez uma fudência para você criar dinheiro. É aquelas pessoas que só criam dinheiro, só vendem coisas quando elas estão precisando. Quando elas não estão, elas não criam mais. Então você precisa começar a entender o seu sistema para você começar a manipular ele ao teu favor. Fernanda, não tô conseguindo sair do lugar, tô manipulado. Aumenta a dor. Precisa de dose de realidade. Bota o pé no chão. Começa a olhar ali que merda que você tem. Que merda que você tá fazendo pra tua vida, né? Começa a olhar, dor. Sabe, uma coisa que fazia muito sentido pra mim também era prometer coisas caras pra minha filha, que eu sabia que pra dar aquilo pra ela eu precisava de ter muito dinheiro. Então isso era muito legal pra mim, isso sempre fez eu dar grandes saltos, né? Então, criança, depois que você promete, já era, né, amor? Pelo menos pra mim isso é uma coisa muito importante, né? Cumprir a minha palavra, mostrar pra minha filha que, cara, quando eu faço alguma coisa, eu vou cumprir. Mesmo que às vezes não dê pra você bater naquela meta, naquela prazo que você deu, você renegocia e fala, olha, eu vou te dar ainda, eu tô focado nisso. Isso faz com que você se mantenha no caminho. Então, chama teu marido, chama tua família e fala, olha, em janeiro nós vamos viajar pro Caribe. Promete pra alguém, entendeu? Faz um compromisso. Gente, sem comprometimento vocês não vão chegar a lugar nenhum, esquece. Ah, não, eu gosto de fazer tudo quietinho aqui, escondidinho e ficar aqui no meu furô de merda. Completa assim. Porque é isso que acontece com vocês. Vocês precisam ter conexão com outras pessoas, ver outras coisas, ter inspiração e continuar nessa jornada. Beleza, galera? Sistema simpático e parasimpático. Simpático para sair do lugar, parasimpático para continuar. Dor para sair do lugar, prazer para continuar. Não dá para ficar só na dor, não dá para ficar só no prazer. Você precisa dos dois. Um para te dar um salto e o outro para poder caminhar você, né, fazer você continuar nessa jornada. Beleza, galera? Fez sentido pra você essa live de hoje, pessoal? Vocês gostaram desse conteúdo? Fala pra mim aqui agora que eu preciso saber se fez sentido pra vocês. Enquanto vocês estão escrevendo, pega essa setinha aqui e eu quero agora que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe ele com todas as pessoas do seu Instagram, com todo mundo que você conseguir. Ontem alguém na live compartilhou isso aqui e a pessoa mandou pra mim, falou assim,
mandou pra mim um recado no WhatsApp lá no... Ah, Gideon, então significa que foi boa. Quando você... Alguém lá no meu grupo do WhatsApp, no grupo de alunos, falou assim, eu compartilhei essa live com um monte de gente e 3 pessoas já vieram me agradecer. 3 pessoas já vieram me agradecer, disseram que fez muito sentido. Então, gente, transborda isso para as pessoas. Quando você transborda, o que acontece, né? Você acaba aprendendo mais, você consolida mais o seu aprendizado e você também cria prosperidade para sua vida, né? Então, bora lá compartilhar isso aqui? O único objetivo, gente, de eu deixar essa live salva, né, que não deveria ficar, sempre, nunca ficou, quem me acompanha desde o começo, eu nunca deixei live salva, é porque vocês têm a oportunidade de compartilhar, tá? Então tem um aviãozinho aqui, clica nele e compartilha esta merda com as outras pessoas, tá bom, meus amorinhos? Acontece isso comigo direto, as pessoas amam. Muito bom, Bruna. Vou compartilhar pra caralho. Obrigada, Luz. Elda tá falando aqui que compartilhou já. Ensinagem. Virei fã e quero mais amanhã. Pode vir que todo dia tem, né? Su conseguiu acordar. Fez maravilhoso ensinamento. Preciso assistir de novo. Muita informação. Pode assistir de novo. Vou deixar salvo aqui, já que vocês vão compartilhar com outras pessoas. Tá bom, meus amorinhos? Ó, tô muito feliz com... Opa! Tô muito feliz com as nossas lives. Olha, eu mexi na meleca aqui e botei um troço preto aqui na minha cara de bobeira. Aqui. Pronto. Então, vamos lá, galera. Ih, Renata, não vi não, me cobra isso no WhatsApp, tá chegando. Foi mais ou menos nessa época que eu lembro que foi abril. Me lembra isso? Me cobra lá no nosso grupo que eu vou ver o nível das lives, que eu quero ver um presente e uma festa que a gente vai fazer aqui. Quem sabe, né? A gente faz assim um ao vivão de 4 horas. O que vocês acham? 8 horas de live. Será que dá? Não sei. Não vou prometer não, tá? Não vou prometer não. Vou lá olhar qual é o aniversário da live pra gente poder tá fazendo um monte de coisa. Raquel tá falando aqui, voadora maravilhosa. Adoro. Beleza, galera. Ó, obrigada por vocês estarem aqui 5h17 da manhã. Isso é muito amor, né? Tem que amar muito, né, gente? Uma mulher chata com uma voz dessa, gritando no seu ouvido às 5h17 da manhã, tem que amar muito mesmo. Graça, obrigada a você, meu amor. A Graça tá dizendo que é 26 de abril, mas não sei não, eu vou dar uma olhadinha lá. Eu vou confirmar isso. Beleza, meus amores? Ó, beijo pra vocês. Vamos junto nessa jornada. Amanhã, 5h17 aqui, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito bom, não deixe de deixar o seu comentário lá no nosso Telegram. Fala pra mim como é que foi essa live pra você e também coloca o seu comentário aqui no nosso post do dia. Meus amores, beijo pra vocês.